Ó, vamos lá. Vamos dizer, tá? Eu quero criar um CRM. Vamos lá, pedir para ele criar um CRM simples. Vamos ver o que ele vai fazer. Cara, eu faço duas coisas, tá? Quando eu faço um MVP, assim, MVP mesmo, simples, eu faço em Next, direto pelo Windsurf. Ela faz tela, faz o back-end, né, ali a parte da API route do Next, e acabou. E subo. É mais simples possível isso. Os problemas com o Next são só a questão do hydration, que você tem que saber o que é componente de cliente, o que é componente de servidor, mas é mais tranquilo de resolver. Quando eu tô criando já o projeto para ele ir dando sequência, eu venho pro Lovable, eu faço exatamente isso aqui. O Lovable, ele cria a aplicação React usando Byte. E eu soube que o Byte é compatível com as routes da Vercel, para poder usar lá a parada das serverless functions. Então, é isso que eu faço. Eu basicamente subo no GitHub, o projeto do Lovable, clono ele na Windsurf, e na Windsurf eu começo a startar o back-end usando Vercel Serverless. É isso que eu faço. Isso é bom se você não tiver nada que tenha uma conexão aberta por mais de 5 segundos, se você estiver no free da Vercel, ou se você estiver no pago por mais de 1 minuto, porque mais de 1 minuto dá timeout. A Vercel é a melhor hospedagem pro Next, pro React, enfim, é todo o ambiente para isso. E é gratuito, então tem conexão com... Você consegue baixar o Vercel CLI e você consegue fazer o upload direto na Vercel. Ou você só conecta no GitHub mesmo, que quando a Vercel conecta no GitHub, no teu repositório, ela automaticamente detecta o último push que você fez e upa. E aí o projeto fica no ar. Assim, pra fazer deploy é lindo, é muito rápido, tá? Tá, ele criou aqui o funil, beleza. Não consigo arrastar, né? Ele não fez essa parte. Aqui adiciona lead, teste. Tá, beleza, tem um frontzinho aqui, adicionar estágio. Botou até uma corzinha. Bom, legal, fez um frontzinho. Isso aqui não importa muito, é só para te dar o exemplo. Ah, agora apareceu a home aqui, ó. Maneiro. Bom, vamos lá. Eu não vou publicar, eu vou colocar no projeto no GitHub. Tá, já tem ali o meu. Subiu, já tá lá. Aí eu vou pegar essa paradinha aqui para clonar. Na verdade, eu tenho que clonar em SSH, porque o meu GitHub está protegido. Bom, agora eu vou pegar o Windsurf. Nova janela. Já joguei pro GitHub. Aí eu copiei a URL ali de clonar. Tá aqui, ó. Bom, vamos lá. GitHub, repositories. Aí, autenticaram. Tá, esse comando no terminal. Adicionar identidade. Saber se está carregado. Agora tentar clonar o repositório. Clone não. Clonei. É porque a chave SSH eu tenho que adicionar em cada projeto. Flow Lead Hub. Isso aqui tem que vir aqui para dentro. Agora ele vai conseguir identificar. Boa, ele achou. Ele já identificou que é TypeScript, Byte, tem o int CSS, tem o README, lá, Lovable Project, feito em Byte, chat UI. Ele vai entender o projeto, como está feito, sabe já todas as partes do projeto. Aí está querendo fazer iniciar o dev server aqui, mas eu não vou iniciar, não. Vou abrir aqui agora a pasta. Open. Beleza, ele já sabe o que é e tal, aí eu vou falar para ele aqui o seguinte, ó. Como esse é um projeto... como esse é um projeto Invite... Eu não faço isso aqui não, tá? Geralmente eu coloco no documento o que eu quero usar, boto aqui dentro lá, você já conhece o processo, né? Bota o documento aqui dentro, peço para ele ler o documento, e aí ele vai e faz. Aqui, ó, ele acabou de fazer, tá vendo? Ele criou um JSON aqui com as configurações da Vercel CLI e criou uma pasta chamada API, tá vendo aqui em cima? Então ele vai criar todo o back-end aqui dentro dessa pasta de API. Para fazer o back-end usando os Vercel Serverless Functions. Aí ele já entendeu, criou o arquivo de configuração da Vercel, Vercel CLI, NPM, e criou a pasta de API. Aí tá criando uns exemplos de arquivo de API aqui, de endpoint, só para poder ficar aqui, né? Mas para poder saber que aqui é a parte de API. Mas é isso, aí o back-end vai ficar aqui dentro. Geralmente eu faço um documento, explico, aquele mesmo que eu deixo disponível lá pro pessoal lá no grupo da comunidade, e detalhando tudo, explicando depois aqui o que eu vou usar. Serverless Function da Vercel. E vou hospedar direto lá. Então, com base nisso, ele vai e começa a criar todo o projeto em cima da documentação do projeto. Aí ele está criando o API README aqui, criou o arquivo de configuração da Vercel em TypeScript, aí ele criou o README aqui sobre a parte de API da Serverless Function, e ele está incluindo as informações no README original. Beleza, está instalado, o que ele pediu mais para fazer aqui? A run é isso. Aí qual é a parada? Quando você está usando a Serverless Function da Vercel, você tem aqui dentro do mesmo projeto o front-end e o back-end beleza? Eu ainda não tenho aqui o Supabase, que eu ia
E agora eu tô fazendo uma parada muito maneira. Eu tô instalando, foi até uma dica de alguém lá do grupo, instalando o MC do Supabase, porque aí ele tem acesso às tabelas. Então ele sabe exatamente o que tem dentro do banco de dados sem você ficar toda hora pegando e trazendo aqui para poder dizer, sacou? E aí o que você faz? Na hora que você vai rodar o projeto, ao invés de você rodar um npm run dev, que é o normal, né? Você pode rodar Vercel dev, que aí ele vai rodar o front, o projeto todo, vai rodar a serverless function na tua máquina e vai rodar o front na tua máquina. Acontecer ao mesmo tempo, sacou? Tu não vai testar só o front, não vai testar só o fluxo do usuário, você vai testar também o back-end. Aí o que eu tava falando da Vercel é o seguinte, ao invés de você usar npm run dev, você vai passar a usar Vercel dev. Ele vai rodar o back-end junto com o front aqui dentro da máquina. Então, eu consigo testar o fluxo do usuário end-to-end, entendeu? Consigo ver se está fazendo login e verificando lá no Supabase se está entrando lá o registro na tabela. Eu consigo fazer as operações e saber se está realmente interagindo ali com o banco de dados. Eu faço isso antes de subir para a produção. Aí minha máquina vira um ambiente de desenvolvimento, só que fiel, porque o que o pessoal geralmente faz no desenvolvimento? Eles criam no servidor um ambiente de staging, um ambiente de desenvolvimento. Aplicações mais robustas têm ambiente de staging, né? Eles criam um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de staging e um ambiente de produção. Então, o ambiente de desenvolvimento é onde os devs ficam loucamente fazendo push ali, fazendo commit e testando na hora. E aí, quando tem uma versão estável, eles fazem o staging, né? E aí, em staging, algum usuário que vai pegar ali o usuário beta, ou alguém para testar, né? Algum dono de produto ali, algum PO vai pegar e testar para poder bater os requisitos, e aí, se tiver tudo ok, aí ele passa para o ambiente de produção. Isso aqui me agiliza a fazer o quê? Só que, às vezes, tem diferença, dependendo da forma como cada ambiente foi configurado, tem uma diferença numa variável de ambiente, tem uma diferença num arquivo de configuração que foi instalado diferente do ambiente de desenvolvimento, por isso que sai do ambiente de desenvolvimento funcionando, vai para staging funcionando, quando chega em produção, o usuário acha um bug que não tinha no ambiente de desenvolvimento, porque as configurações são diferentes. Dessa forma, claro que ainda não é ideal, mas eu quero velocidade, eu não estou nem aí, depois eu vejo a questão da robustez. Dessa forma, eu consigo colocar a minha máquina como ambiente de desenvolvimento, onde eu testo o código real que vai para a produção, com as configurações reais que vão para a produção, e aí quando for para a produção, é só eu fazer o push direto para o servidor de produção, na Vercel. E pronto, tudo que está aqui, com as mesmas configurações, os mesmos códigos, os mesmos arquivos, vai tudo para a produção. Aí indo para a produção, não tem erro. Ele replica inteiro lá na Vercel. Replica inteiro, entendeu? Então, o que você... E tem como você colocar um domínio próprio lá? Tem como você colocar um domínio próprio. Aí é pago, imagino, né? Não, acho que não é pago, cara. Acho que é gratuito. Cara, não existe uma Eu já usei gratuito, tá? Porque hoje eu pago, mas... É sério. É porque, tipo assim, onde que eles ganham, tá? A Vercel, ela foi feita para ser uma parada ágil. É muito bom para MVP, é muito bom para você testar coisa. Tudo muito gratuito. Onde eles ganham? Quando o projeto começa a escalar. Quando o projeto começa a escalar, você obrigatoriamente precisa pagar, porque você não consegue colocar gente para colaborar. Tem que pagar. Sacou? Aí você paga por seat, você paga por assento. E é dólar. Então, né? Eles ganham na escalabilidade. Sacou? Mas o ambiente gratuito, obviamente, tem algumas limitações, tá? Por exemplo, você não consegue fazer monitoramento em mais de um projeto. Você só consegue fazer monitoramento em um projeto só. Monitoramento de métrica, de servidor e tudo mais, só consegue fazer em um. Se você quiser fazer em mais de um, tem que assinar. Serverless Function. Serverless Function, ela dá timeout com 5 segundos no free. No pago é com 1 minuto, no primeiro plano. Sacou? Então, tem essas limitaçõezinhas de uso. Mas, de fato, de criação de projeto, domínio, cara, ilimitado. Cara, o que eu mais gostei no Lovable, e aqui, cara, o processo é esse, tá? Acabou. Aí aqui você já sabe fazer, né? Fazer o back-end na API e o front normal fora ali da pasta da API e sobe na Vercel. Só que assim, pra você que tá fazendo scrapping, não faz sentido você usar serverless function. Porque pode dar timeout, dependendo da quantidade de dados que você tá fazendo scrapping. No meu caso, da parte da comunidade ali, que eu vou subir hoje, aqui, ó, que eu te falei. Tá vendo? Aqui nesse projeto da comunidade, você vê, ó, tem o Memory Bank. Dentro do Memory Bank, os arquivos de contexto lá da Windsurf Rules, né, que é o Active Context, tal. Isso aqui ele tudo produz quando ele lê o Windsurf Rules, ele produz todo o Memory Bank. E aqui tem o contexto ativo, o contexto do produto, o progresso, ele mantém isso aqui para poder ter uma amplitude maior do contexto. Ainda dentro do Memory Bank, o que eu faço antes de criar a API? Tá? Antes de criar qualquer endpoint, eu peço para ele fazer o contrato. Então ele criou uma pasta aqui chamada API Contracts, onde ele cria o contrato da API, dizendo como a API vai funcionar. Por exemplo, eu tenho um endpoint aqui chamado Industries. Aí ele criou aqui o API Contracts Industries, dizendo o que vai ter de endpoint aqui. Aqui só tem um GET, tem uma descrição, como que funciona a request, como que funciona a resposta da API. Eu meio que documentei a API, só que dentro de arquivos chamados contratos da API. Não é num Swagger, nem numa documentação README de API pública, né? Isso aqui tá privado. Mas isso aqui serve de contexto para ele implementar a API. Então eu peço para ele criar o contrato da API primeiro, porque aí eu reviso o contrato, eu vejo se realmente é o que eu preciso. Ele coloca aqui o que tem na resposta, exemplo do JSON, né, que é o payload, tipo de erro que pode ocorrer e a data da atualização, a última atualização. Aí eu reviso tudo, estando tudo certinho, eu falo, beleza, implementa o endpoint agora. Aí ele vem aqui e implementa o endpoint, que ele fez aqui, ó, Industries,
Aí tá o endpoint aqui, que é um get. Então ele tem aqui, né, as variáveis de ambiente que ele chama, ele cria o cliente do Supabase e faz aqui a função do get. Ponto. Aí, quero criar agora, por exemplo, para startup. Cadê? É aqui, Startup Index. É esse aqui, Startups Index. Aí ele pegou aqui, Public Startup List, o contrato. Aí ele criou o contrato de startups, tá vendo que é um get da listagem de startups. Aí ele tá explicando o que é toda a API, como funciona, de novo, request, response, todos os campos que ele traz. Todo esse contrato aí quem criou foi o Windsurf, pra você sempre criar, dando contexto da versão. Exato, só que você tem que saber o que criar. Independente do contexto da Vercel, tá? Se você estiver fazendo só o back-end, você também pode pedir para ele criar essa estrutura de contrato, que é a documentação do endpoint da API, só isso. Você pode pedir para ele criar um Swagger, por exemplo, só que o Swagger é público. Se eu quiser, tipo, aí eu já tenho as APIs documentadas, eu vou soltar o sistema da comunidade, show. O que eu quero no futuro? Que pessoas criem aplicativos, isso já está no meu roadmap, tá? Desenvolvedores criem aplicativos para que as startups possam, os donos de startups, enfim, os founders, possam usar esses aplicativos que vão estar acoplados na comunidade para desenvolver a startup deles, beleza? Só que eu não quero fazer isso, eu não quero desenvolver esses aplicativos, eu quero fazer parceria com desenvolvedores. Aí sim, aí eu vou ter que deixar algumas rotas públicas. Eu já tenho toda a documentação aqui. Só pedir para ele criar o Swagger e falar, ó, as rotas que você vai deixar públicas são industries, onboarding, profiles, exemplo, tá? Não que vão ser essas, mas eu peço quais são as rotas que vão entrar no Swagger, ele vai tacar no Swagger. Acabou. Então, eu deixei o sistema expansível, escalável, né? Basicamente. A parte da Windsurf Rules, do Memory Bank, é isso aqui, ó. Aqui. Que é o arquivo que eu deixei lá disponível lá no grupo que tá o pessoal lá. Tá aqui. Basicamente, eu acho que o arquivo não tá atualizado, tá? Eu acabei adicionando uma coisinha aqui de frustração, que eu pedi para ele checar qualquer coisa. Tudo que ele tiver que implementar, ele tem que checar o arquivo inteiro e não só pedaços do arquivo e fazer a solução quando ele achar o problema. Não. Leia o arquivo inteiro para você ter mais contexto. Acabou. Mas enfim, toda vez que vai começar o projeto, eu peço para ele ler o Windsurf Rules e a documentação do projeto, né, que é essa documentação MD. Essa documentação tá em português, eu geralmente gosto de deixar em inglês, porque o projeto da comunidade que eu tô fazendo, startup, ele é pro Brasil. Eu não vou abrir isso para outro lugar do mundo. Ele vai ser pro Brasil porque o propósito que eu tenho com o Brasil é o que eu quero fazer. Então ele vai ser em português, não vai ser multidioma, não vou receber gente de outro lugar do mundo. Quer criar empresa? Abre um CNPJ no Brasil para fazer parte da comunidade. Se não, você pode ir pro Vale do Silício, você pode ir pra onde você quiser. Por isso que tá em português. Mas enfim, eu peço para ele ler a documentação. Tá? Mas assim, eu faço o quê? Eu basicamente tenho uma descrição curta da solução, as funcionalidades do sistema, eu coloco aqui cada feature que eu quero ter para o MVP. Depois, coloco quais são as integrações importantes que ele precisa e as tabelas de banco de dados. Então, eu já passo para ele aqui quais são os campos da tabela, colocando entre parênteses aqui o que é chave primária, o que é único, se é, por exemplo, aqui está gender, male e female, né, que é masculino e feminino. Quais são os campos específicos daquele enum, se for um enum, tipo de founder, tech ou comercial. Então, eu coloco aqui para ele. Ou quando tem, por exemplo, uma chave estrangeira no banco de dados. Então, aqui tem role ID, né, que é basicamente o que aquele usuário é, se ele é usuário gratuito, se ele é assinante, no caso aqui. E aí eu coloco aqui que é um tipo UID e vem da role stable, né, que aí para eu mostrar para ele que é o relacionamento que tem. Tudo de forma bem simples. Eu só coloco escrito em texto, não tem nada técnico necessariamente. O que tem técnico... Eu imagino que você deve escrever sozinho, né? Quem te ajuda nessa documentação, ChatGPT? Eu documento sozinho isso aqui. Isso aí na mão você faz isso daí? Isso é na mão que eu faço. Essa é a única coisa que eu faço na mão. É essa documentação. Isso aqui é a única coisa que eu faço na mão. Porque eu quero deixar exatamente do jeito que eu quero. Para deixar exatamente do jeito que eu quero, eu não posso deixar a IA ser um pouco mais criativa, não posso deixar ela alucinar. Ela vai trazer ideia melhor ou boa, ou que eu posso fazer? Pode, mas para MVP talvez ela esteja antecipando, entendeu? Então, eu faço na mão. Já tive experiência de fazer com a IA e ela vai um pouco além do que eu quero. Quando eu começo o projeto, né, isso aqui, por exemplo, eu fiz o front no Windsurf, no Lovable, fiz aquele processo de mandar pro GitHub, clonar, e aí quando eu clonei e deixei aqui, eu basicamente disse para ele, ó, arquivo Windsurf Rules e a documentação para iniciar o projeto. Aí ele falou, tá, entendi que tá invite, react, que você quer fazer na Vercel Serverless Function, blá, 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 blá. Ele já criou a API, criou o Memory Bank. O Memory Bank, ele vem da Windsurf Rules, tá? Ele vem daqui. Só de você colocar o arquivo com o nome Windsurf Rules, ele já entende isso automaticamente ou não? Eu preciso falar, cara, lê Windsurf Rules todas as vezes, etc. Ou não? Deveria, tá? Porque aqui, ó, nos settings da Windsurf, se você for ver aqui, ó, Memories and Rules, tá vendo? Vou gerenciar. Aqui, ó, você pode colocar global dentro do workspace. Só que o que acontece? Essa rule que tá aqui é do arquivo .windsurf rules, tá? Se eu deletar ele aqui, por exemplo, eu vou deletar. Excluir. Olha lá, apagou. Eu dei um refresh aqui, tá vendo? Ele já identificou que é do arquivo. Eu não precisei adicionar ali. Porque isso aqui funciona no cursor. Se você renomear o Windsurf Rules para cursor rules e colocar no cursor, lá nas configurações do cursor ele vai identificar esse arquivo aqui de regra. É um padrão dessas ideias que usam IA, tá? A gente basicamente padronizado desse jeito. Então, deixa eu voltar. Deixa eu ver se o Ctrl-Z vai. Vai, o Ctrl-Z vai, mas eu não queria arriscar, né? Beleza. Então, voltamos aqui. Aí, se eu der um atualizar aqui, ó, refresh lá, voltou. Então, assim, ele já detecta. Mas por algum motivo que eu não faço a menor ideia, cara, ele vira e mexe, ele para de seguir o que tá nas rules. Então, pra que serve esta bagaça? Não sei, tá? Então, o que eu faço? Eu peço pra ele ler o Windsurf Rules, entendeu? Eu peço pra ele ler. Fala, leia o Windsurf Rules, siga estritamente as regras que estão dentro desse arquivo. E pra poder criar o projeto, leia a documentação MD. Aí ele lê e começa a criar tudo. Beleza, criou tudo. Outra coisa que eu faço para manter, toda vez que ele vai fazer alguma coisa para poder criar a tabela no Supabase, eu peço para ele criar as migrations, tá? Então ele cria uma migration,
Aqui, por exemplo, Industry foi a primeira tabela que ele criou, tá? 0001 aqui, né? Aí ele vai criar migration aqui, o arquivo de migration. Quando você instala o MCP, isso também é muito lindo, tá? Quando você instala o MCP do Supabase, você consegue fazer o push da migration aqui. Então, ele mesmo já diz, ele fala, ó, a migration foi criada, você quer que eu dê um up na migration? Você fala assim, aí dá um migration up, quando ele dá o up, tudo que tá aqui já vai direto pro Supabase, a tabela é criada por aqui. E aqui eu faço a mesma coisa que eu faço com os contratos da API. Ele cria a migration, eu vejo se os campos estão realmente do jeito que precisam estar, aí eu dou um ok pra ele e eu falo, a migration tá correta. Se não tiver, eu peço pra ele editar a migration. Edita e faz o up. Aí fez o up. Aí, de novo, vou criar agora aqui, por exemplo, Startup Upvote, né, que é a outra tabela. Ele criou aqui a migration up. Foi. Próximo. Sempre que você quiser alterar alguma coisa na tabela, depois que você fez um up, isso é importante falar, nunca edite uma migration que você já fez o up, porque isso vai dar inconsistência no... É tipo um repositório, tá? É tipo GitHub isso aqui, tá? Essa parte de migration. É para você manter o versionamento do banco de dados, isso aqui. Então, nunca edite uma coisa que você já fez um up e tente subir aquilo de novo, porque ele vai ver que o que você está fazendo nesse momento está à frente do que você está tentando subir. E aí vai dar inconsistência. O que você tem que fazer é criar uma nova migration de alteração, sacou? A lógica ali do Git também, né? Se você Exato, é a lógica do Git, é isso aí. A migration é a lógica do Git. Então é isso, cara, é basicamente esse o meu processo, tá? E funciona bem pra caraca, você usar serverless function é escalável, é seguro, é escalável, você pode pegar o MVP, você produzir o MVP dessa forma, cara, você vai poder colocar ele em produção aí comercial por anos, atendendo trocentos milhares de usuários tranquilamente, sacou? O que vai ter de custo aqui? Né? Banco de dados, que vai aumentar ao longo do tempo, e aí, show. Servidor já é autoescalável, porque é serverless, na verdade, então, na verdade, não tem servidor, né? É o conceito de serverless. Só que você vai ter que ir migrando de plano lá na Vercel, conforme você precisar fazer operações que vão durar muito mais de um minuto. É difícil ter. Geralmente, o scrapping funciona assim, porque, sei lá, ficou 50 minutos fazendo scrapping, dependendo da base de dados que você está fazendo scrapping. Aí, realmente, o serverless não funciona. Aí você tem que migrar de um plano também, se estiver usando serverless, para poder permitir um timeout maior. Porque aí é a operação que está fazendo lá, né? Tá consumindo o servidor dos caras. Cara, não é só a Vercel que tem isso, tá? O Supabase, ele tem as Edge Functions, que aí você também consegue colocar aqui, ó, não, eu vou usar a Edge Function do Supabase, que é a mesma coisa, é uma função serverless. Eu não curto a Edge Function do Supabase pelo simples fato de que ela não fica aqui. Aqui só fica a chamada da função no front-end. A função você tem que lidar com ela lá no Supabase. Então, tipo assim, é como se fosse um back-end e um front-end separado, só que tá totalmente fora do ambiente do teu projeto, sacou? Aí você tem que ir lá, lidar com a função, voltar aqui, ver se você tá tendo o retorno esperado pelo front, enfim, normal de uma aplicação com back-end separado. Quando eu encontrei o serverless, velho, cara, é lindo, pra poder fazer qualquer coisa que não dependa de um timeout maior que um minuto. É lindo demais. Uma outra coisa que faltou. No final eu faço o push, tá? Aí eu faço o push pro GitHub, não mando pra Vercel. Eu faço o push pro GitHub, crio o projeto na Vercel, conecto o repositório do GitHub, ela já detecta e já faz o deploy sozinho. Para de ter trabalho de... Exemplo.